Tudo bem? Então, eu convido vocês para nós hoje refletirmos a questão dessa transição, dessa tão falada transição, né, que está sendo divulgada por vários canais, né, da mídia, né, seja a mídia alternativa, a mídia escrita, a mídia oficial. Bom, realmente o que a gente está vendo é um processo de uma mudança, né? E eu entendo que isso vai levar a própria sociedade, a nossa civilização, a uma mudança de paradigmas, né? O paradigma vai ser um padrão, né, que é adotado, um padrão de conceito, de ideias, de entendimento, de compreensão com relação à nossa própria cultura, nossa própria compreensão, né, das coisas, e a nível científico, a nível cultural, a nível artístico, enfim. Então, o que a gente está observando é que as pessoas, muitas das vezes, entram até isso eu observo, né, nos meus atendimentos, nos meus pacientes, nos meus clientes, quando eles chegam, muitas das vezes as pessoas estão no processo de um pouco confusão, né? Se sentindo um pouco confusas com relação aos próprios sentimentos, às ideias, porque a gente, queira ou não, de uns 50 anos para cá, nós sofremos um boom, né? Todo esse avanço tecnológico científico e principalmente com a expansão, né, do conhecimento através das mídias sociais, das redes sociais, da internet, trazem, né, e trouxeram muita informação que nós não tínhamos acesso, inclusive de outros países, de outras culturas, né? E queira ou não, nós nos defrontamos com aquilo que a gente conhece, com o que a gente tem, vamos dizer, hábito, né, de ler, de conhecer, de estudar. E de repente você vem com uma outra cultura, outra abordagem completamente diferente. Então isso traz uma certa, vamos dizer, às vezes até um certo incômodo, porque a pessoa ela começa a se questionar, poxa, mas eu vejo as coisas dessa maneira. Mas, assim, tem pessoas de um outro lado do país que vivem de uma forma tão diferente e eles se sentem bem e acreditam naquilo que eles estão professando, naquilo que a cultura deles, né, e a educação traz como, vamos dizer, um guia de vida, de normas, regras sociais. Então, a gente pode perguntar assim, então quer dizer que a nossa realidade é relativa? Cada um pensa e faz aquilo que acha que deve fazer? Bem, não é bem assim, né? Mas isso abre um leque para que a gente possa começar a observar os nossos pensamentos, as nossas crenças, né? Que muitas das vezes, quando a gente elabora determinados conceitos e julgamentos, né, com relação a conhecimentos da nossa cultura, ao entendimento de como uma sociedade, né, se comporta, seja a nível social, político, econômico, o que a gente percebe é que a civilização deu vários saltos, né, com relação a isso, né? Nós tivemos aí, desde a época da antiguidade, 3, 4, 5 mil anos atrás, que a gente vem, a Grécia, que foi um grande celeiro, né, de grandes cientistas na época e artistas, né, filósofos maravilhosos. Então, depois da Grécia a gente entra um pouco vamos dizer, num período um pouco que meio que sonâmbulo, né? Onde a gente não teve. Então, na Renascença, a gente teve realmente a ciência, foi realmente quando começou, né? A gente começou a ter, né, surgir, né? Na França, na Europa, grandes artistas, né, eruditos maravilhosos na música, Beethoven, Bach, Chopin, e que depois a gente não teve mais. Então, e também o boom da ciência, né, porque a gente houve aí uma confrontação
da época, né, que a Igreja Católica ela tinha bastante domínio e controle, né, social e até político, e houve uma certa cisão, né, na época, com Descartes, a questão da ciência, porque a ciência não concordava com alguns procedimentos religiosos da época. E houve um avanço muito grande da ciência a partir disso. Isaac Newton, depois Einstein. Então, a nossa civilização deu um salto muito grande. Mas eu também entendo que houve um certo, vamos dizer, descaso da ciência com a espiritualidade, não com a religião em si, né? Mas com a espiritualidade. Então, criou-se essa dicotomia de que a ciência é uma coisa, a espiritualidade é outra, né? Quando, na verdade, uma coisa está integrada, isso é sistêmico. O ser humano, nós vivemos no mistério da vida e da morte, né? E que a ciência ela não consegue decifrar isso em laboratório, né? Provando com experiências científicas, né? A nossa mente, o nosso espírito, a nossa alma, ela tem uma realidade completamente diferente dessa que a gente tem essa visão analítica, racional e que a gente queira de alguma forma comprovar isso, né, dentro de uma experiência material. Por quê? Porque a nossa alma, a nossa mente, ela está além da matéria, né? E a gente sabe, por exemplo, isso inclusive com experimentos, que tem pessoas que conseguem, hoje em dia a ciência já está comprovando isso, né? Elas conseguem ter contatos telepáticos com outras pessoas em outras religiões, trazem informações que são comprovadas, e quilômetros de distância, né? Então, como que você vai comprovar? Ainda nós não temos, né, mecanismos detectáveis para esse tipo de experiência física, mas ela acontece. Mesma coisa que a energia elétrica, você não vê, mas ela acontece, né? Energia atômica. Então, a ciência está começando, e a física quântica, a perceber que não tem como, com viés, né, racional, tecnicista, você explicar determinados tipos de acontecimentos, né? Uma epifania, por exemplo, um milagre, alguma coisa nesse sentido. Uma pessoa que tem um câncer terminal, de repente ela consegue, né, através de orações, através de rituais, né, de espirituais, né, onde as pessoas passam a estar meditando, concentrando, enviando energias, e essa pessoa, de repente, o câncer dela desaparece. E não tem como você dizer, não tem, isso não aconteceu. Por quê? Isso é testado. A pessoa, você faz o exame, a pessoa não tem mais a doença. Então, são coisas que são inexplicáveis na nossa vida. Então, é importante que a gente pense, que a gente medite como que está, né, o meu ser nesse momento, onde a gente tem tantas inovações, né, a nível da ciência, a nível da tecnologia e até a nível cultural. Porque hoje a gente está aberta com essa internet, que ela nos abre a porta do mundo. A gente consegue ir na Ásia, na África, conversar, observar, ver nitidamente, né, no vídeo, o que as pessoas fazem, como elas dançam, como elas comem, em quem que elas acreditam, né, no que elas acreditam. Então, a nossa realidade é uma realidade que está expandindo, né? E então, o que a gente a gente é convidado nesse momento é justamente promover essa mudança. Muitas das vezes a gente tem padrões de pensamentos, de julgamentos, que estão ainda ligados a um processo que veio de um padrão antigo, né? E até familiar mesmo, né, da nossa sociedade, e que muitas das vezes não evolui. Por exemplo, hoje a gente tem essa questão, né, dos preconceitos, que eram muitos arraigados, né? Nós tivemos escravidão no Brasil. Então, as pessoas de cor aqui, elas vinham para ser escravizadas, para servir ao sistema, né, financeiro, econômico. Então, isso tudo a gente observa que hoje, por exemplo, a gente percebe o tanto que a gente errou, a nossa sociedade, como outras no mundo, né? Com relação à escravidão, né? E a gente tem que fazer mesmo a nossa avaliação, a meia-culpa, porque os índios também
né? Os índios foram dizimados, e por causa, em nome de uma cultura, né, que chegou aqui, e essa cultura ela queria ter a supremacia em cima de uma cultura nativa. É lógico que eu acho que é benéfico o índio ter acesso a determinados tipos de comodidade, né, dentro da sua aldeia, mas fazer com que eles possam ter a cultura deles preservada, né? Mesmo que a sociedade possa estar auxiliando na questão da estrutura, né, de saneamento, da estrutura deles terem acesso, né, a um processo, porque eles têm realmente que ter um acesso à saúde, porque quando nós invadimos aqui, eles não tinham determinado tipo de doença, e que acabou que, devido a nossa baixa imunidade de lidar, né, com bactérias, com vírus que eles não tinham contato na época, a gente passou para eles. Então é importante que a nossa comunidade social auxilie os índios, mas que eles preservem e possam preservar a sua cultura e não impingir a nossa cultura a eles. Então, assim, todo esse conhecimento ancestral que nós trazemos, né, da culturas ancestrais, é fundamental para dar embasamento, né, lógico, no que nós temos hoje. Mas também é fundamental que a gente entenda e que a nossa mente precisa abrir espaço para um entendimento maior. Hoje a gente está ouvindo falar de seres de outro planeta, né? De que pessoas já tiveram contato com seres de outras dimensões, de outros planetas, e de repente você ficar achando que a pessoa é louca, que não existe isso, eu acho que a gente tem que repensar um pouco sobre essa situação, entendeu? De que realmente o que está acontecendo com o mundo. Eu vejo que não está havendo uma confusão e uma certa desconstrução de algo, muito pelo contrário. O ser humano, ele está abrindo a sua mente, o seu coração, para entender que nós somos maior do que nós pensamos, nós fazemos parte de um grande propósito de criação, diversos, onde nós temos milhares e milhares de seres, de espécime, que estão convivendo nesse processo de mudança e de avanço, né? Então, eu sinto que é importante a gente estar disponível para essas novas padrões e paradigmas que começam a dar, né, sinais de esgotamento, para que outras formas de entendimento, de conceitos possam surgir. Não que a gente vá deixar, né, o que a gente trouxe, que a gente conquistou, né, principalmente com relação a essa questão do respeito da família, da tradição, de estarmos construindo algo em conjunto, formamos essa grande família humana. É importante o respeito, a consideração, mas que a gente possa realmente entender que a gente é uma família humana. Nós não estamos restritos à nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso país, né? E para isso a gente precisa se desapegar de conceitos rígidos, né? Onde nós tenhamos, vamos dizer, uma certa má vontade, né? Com a cultura do outro, né? Com a visão do outro. Então, eu entendo que para que a gente possa realmente estar inserido melhor no que nós estamos vivendo, é não ficar com medo do novo, né? É a gente se abrir para o novo, sabendo que a gente tem uma estrutura, né, que nos aterra a nossa condição de sermos seres que estamos aprendendo e que temos o embasamento, né, da nossa cultura, da nossa família, das nossas tradições, mas também que nós temos essa possibilidade de estarmos abrindo para uma concepção mais sistêmica, mais integrada, planetária, né? Então, fica aí, é lógico que é um pouco filosófico, mas apenas para a gente possa estar trazendo esse assunto. Eu estou disponível para realmente abrir minha mente, para que possa haver uma compreensão, né, maior, né, de como que está a nossa condição enquanto ser humano diante de tanta mudança, diante de tanta, vamos dizer, diferenças, de culturas, de entendimento, de religiosidade, né?
Eu estou aberta a isso? Então, ok, obrigada e namastê.